1 Coríntios capítulo 15. É porque eu iniciei a leitura e não falei de onde estava iniciando, né? Eu falei só capítulo 15. Então tá, então me perdoe aí a falha. 1 Coríntios 15, vou recomeçar um pouquinho mais rápido então. Irmãos, venho lembrar-lhes, versículo 1 do capítulo 15, vamos ler até o 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo texto sagrado sobre o qual nós vamos, ó Deus, fundamentar a mensagem nesta manhã. Ilumina o nosso entendimento, que o doce Espírito Santo possa, por sua graça e poder, iluminar o nosso entendimento, possa, Senhor, explicar para nós, Pai, a mensagem, ó Deus, a palavra, de modo que a possamos compreender, e sejamos, ó Deus, abençoados, sejamos edificados, ó Deus, e consigamos Te ouvir nesta manhã, que possamos ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus, amém. Podem sentar. No dia 20 de março de 2023, aconteceu um acidente entre uma carreta e um carro de passeio, na BR-493 ali, que liga Itaboraí a Magé. E esse acidente matou 6 pessoas de uma mesma família. Quando a ambulância e os médicos chegaram, uma menininha ainda tinha sinais de vida, foi levada para o hospital, mas não resistiu. E 2 adolescentes foram transferidos, 2 irmãos, transferidos para hospitais diferentes, um ali para pertinho, Saracuruna, não me lembro o outro se foi para Itaboraí ou Magé, mas ficaram em estado muito grave. Depois eu passei a ouvir notícias somente de um, como tendo sido sobrevivente dessa tragédia lamentável. O trânsito no Brasil mata todo ano um número maior do que as vítimas da Covid. Mata mais do que guerra. Tomara a Deus que este menino, que ele consiga vencer todos os traumas e todas as dificuldades que esse acidente trouxe, e que, superadas a tristeza, a dor, a saudade e todas as dificuldades físicas, emocionais, jurídicas,
materiais, financeiras, ele consiga reconstruir sua história de vida. Revendo os porta-retratos, as fotos soltas, as fotos avulsas, os álbuns de fotografias, talvez livros, diários, que seus familiares costumavam deixar com os registros das suas vivências, dos seus sentimentos, das suas experiências. Talvez eles tenham oportunidade de, com todas essas imagens e registros, talvez poesias ou outros textos deixados por aqueles de sua família que se foram, com a ajuda dos seus avós, dos seus tios, dos seus primos, eles lembrarão sua origem, sua identidade, suas memórias com seus pais e seus irmãos mortos. Isso os ajudará a preservar um pouco de como era o jeito de viver deles como família. Então eles darão início à construção da sua nova vida, pisando firmes no chão do presente, olhando com fé e esperança para o futuro. E à medida que crescerem, quando forem contar a sua história para outros, emocionados, pegarão o álbum de fotografia e mostrarão quem eles eram na foto com a família e quem eles deixaram para trás, quem eles perderam. Meus irmãos, esse texto de Paulo aos Coríntios, ele nos faz pensar que se tivermos duas histórias, uma um pouco antiga e às vezes longa, e uma outra repentina e curta, quando se mistura as duas histórias, você cria uma nova entidade, você cria uma nova comunidade. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está contando como o movimento cristão, que nós chamamos hoje de igreja, começou. É uma espécie de álbum de família, explicando o que aconteceu para dar à luz essa nova família e a sua nova existência. E Paulo se inclui no final de uma lista de nomes, e ele revela pistas que mostram essa história como o mais recente e decisivo momento numa história bem mais longa para a qual você precisa de um livro. O livro que lhe dá a perspectiva completa e explica por que esses novos eventos são tão importantes. Esse capítulo 15 da primeira carta de Coríntios é uma das maiores discussões que Paulo escreveu sobre o tema da ressurreição. A ressurreição de Jesus e a futura ressurreição dos crentes em Jesus Cristo. Havia pessoas na igreja de Corinto que não criam na ressurreição. Isso só fica claro no versículo 12. Nós paramos no 11. Mas no 12 ele diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou, é o que ele vem pregando do versículo 1 ao 11. Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Eles ouviam a pregação sobre a ressurreição? Eles ouviram de Paulo, eles ouviram dos outros apóstolos, ouviram de Pedro.
e dos demais apóstolos. Mas alguns entre eles afirmava a não existência da ressurreição. Ao longo dos versículos 1 a 11, Paulo está destacando a ressurreição. Nos 11 primeiros versículos do capítulo 15, Paulo está, meus irmãos, dando uma demonstração que a ressurreição é central para o Evangelho. Ele quer deixar claro que a ressurreição é um chão firme, que a ressurreição é um alicerce concreto, é o alicerce real para o cristão. Não é um sonho, não é uma ideia mirabolante da cabeça dele. Tanto Paulo quanto os outros apóstolos contam a mesma história. Isso até já havia se tornado uma tradição muito bem guardada. Veja, ele repete versículo 1 e 3, e no 11 fala a respeito dessa tradição, dessa pregação, dessa mensagem que vem sendo pregada. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. O Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho da cruz, o Evangelho é o Evangelho da morte, é a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um chão firme sobre o qual os cristãos se apoiam, se sustentam, se mantêm firmes. Versículo 3: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Lá no versículo 11, ele vai finalizar, concluindo aí o que ele vem defendendo, o que ele vem salientando, a morte e ressurreição de Jesus. Ele diz: portanto, seja eu que pregue, ou sejam eles, os outros apóstolos, assim pregamos, e assim vocês creram em quê? Na mensagem do Evangelho, na mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. Ele não inventou. De fato, a história forma o Evangelho, as boas novas de Jesus, o Messias. Essa era a mensagem que Paulo pregava em todo lugar onde ia, e essa era a mensagem que carregava o poder de Deus, que atraía pessoas, que trazia as pessoas pelo Espírito Santo a um amor e a um conhecimento vivo de Deus, vivo de Jesus Cristo. Traziam as pessoas para debaixo dos mandamentos do Messias, no reino de Deus. Foi assim lá e então, é assim aqui e agora. Então ele diz, nos versículos 1 e 2, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por ele, por meio dele, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O único ponto, meus irmãos, de ser cristão é se essa mensagem, o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, se essa mensagem continua a ser o chão firme no qual podemos ficar de pé. A única esperança de salvação. O Evangelho é o meio que Cristo usa para efetuar a salvação. Por isso ele diz: por ele sois salvos. Se vocês não se esquecerem disso jamais, se vocês se apegarem a isso sempre,
Se vocês fizerem disso o pavimento do caminho de vocês, o solo firme sobre o qual vocês caminham, sobre o qual vocês andam. E aí no versículo 3 ele diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está aqui, meus irmãos, acentuando a origem do Evangelho, a natureza derivativa do Evangelho. Não foi Paulo que criou, não foi Paulo que inventou, não foi Paulo que deu origem à mensagem transmitida àqueles irmãos, transmitida àquela igreja. Antes de tudo, provavelmente não se refere ao tempo, refere-se à importância. Eu coloco em primeiro lugar. É uma introdução aqui do sumário da mensagem do Evangelho, e é uma introdução importante, meus irmãos, porque mostra que é um sumário bem antigo. Paulo não nos está dando a sua interpretação do que lhe fora dito. Nós já lemos lá no 11, na hora da ceia: antes de tudo eu vos entreguei o que eu recebi. E ele procurava ser fiel àquilo que ele recebeu. A gente vem falando já há 2 domingos passados, que ele decidiu não pregar outra coisa, ele decidiu não saber outra coisa, ele decidiu não conhecer outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Era do Evangelho, era da cruz, do crucificado que ele falava. Era uma mensagem original. Ele não está dando uma interpretação daquilo que lhe foi dito. A mensagem dele nos remete ao Evangelho, como pregado originalmente. O primeiro ponto é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A cruz, meus irmãos, está no centro do Evangelho, como temos repetido aqui há 2 domingos no culto da manhã. A morte que Cristo sofreu foi uma morte expiatória. A morte que Cristo provou, que Cristo experimentou, foi pelos nossos pecados e foi segundo as Escrituras, o que indica, meus irmãos, que a morte salvadora de Jesus Cristo foi algo previsto, foi algo anunciado, foi algo predito muito tempo antes na Escritura Sagrada. Embora Paulo não mencione nenhuma passagem específica do Antigo Testamento, Isaías 53 poderia ser uma referência que ele tivesse em mente. Isaías 53, versículos 4 a 6, diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o crucificado, e pelas suas feridas fomos sarados. Cristo morreu pelos nossos pecados, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A cruz no centro, no coração do Evangelho. Mas ele não para aí. O primeiro ponto é esse, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está no livro, está na história.
Os livros nos ajudam a lembrar, as fotografias nos ajudam a recontar a nossa história. Versículo 4, ele diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante e até certo ponto surpreendente ver essa referência ao sepultamento de Cristo. E esse fato, ele é repetido nos 4 evangelhos. Ele morreu e foi sepultado. Os 4 evangelistas contam esse fato. Quem se lembra do credo dos apóstolos? O credo apostólico, lembra? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. O sepultamento de Jesus, meus irmãos, é prova de que a igreja não tinha nenhuma dúvida sobre a realidade da morte de Cristo. Além disso, o enterro de um corpo morto serve de prelúdio, é o prelúdio necessário do túmulo vazio. Se havia a mensagem da ressurreição e Jesus vinha anunciando isso para os apóstolos, era preciso que houvesse um corpo sepultado e houvesse testemunhas que fossem ao sepultamento e que vissem o corpo sendo depositado lá, para que ninguém pudesse dizer é uma fraude. Eles estão inventando essa história da ressurreição. E isso leva ao ponto seguinte de Paulo, a ressurreição ao terceiro dia. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado também, segundo as Escrituras. Os 4 evangelhos falam do sepultamento de Cristo. E ressuscitou, segundo as Escrituras, ao terceiro dia. Deus ressuscitou a Jesus Cristo, meus irmãos. Veja o versículo 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E aí ele já está no embate com eles por dizerem que não creem na ressurreição. Como é que vocês podem afirmar que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E além disso, nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Quem ressuscitou a Cristo foi o Deus Pai. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E esse fato é repetido mais 6 vezes só aqui nesse capítulo. Versículos 12, 13, 14, 16, 17 e 20. São 7 vezes que é afirmado, que é repetido aqui nesse capítulo 15, a ressurreição de Jesus. E somente 2 vezes
em todo o restante do Novo Testamento. 12, 13, 14, 16, 17, 20, veja. Ora, é repetição. Se o que se prega é que Cristo ressuscitou, uma vez Cristo ressuscitou, 13. E se não há ressurreição de mortes, 13. Então Cristo não ressuscitou, 14 no caso. Se Cristo não ressuscitou, mais uma vez, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ele está argumentando com eles, mas para defender que Cristo ressuscitou. 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E também versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, Deus ressuscitou a Jesus Cristo, meus irmãos. E esse é o argumento. Esse é o argumento defendido. Essa é a tese do apóstolo Paulo. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus, ela se deu 3 dias depois da sua morte. A ressurreição aconteceu segundo as Escrituras. Embora não haja no Antigo Testamento nenhuma referência ao terceiro dia, existe referência à ressurreição, não necessariamente ao terceiro dia. Então, muitos entendem que teria sido melhor se tivessem traduzido aqui e colocado, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Mas aí como é que encaixaria o terceiro dia depois? Por isso eles colocaram, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas só há Escritura no Antigo Testamento para corroborar a ressurreição, não necessariamente ao terceiro dia. E novamente, poderíamos ter aqui uma alusão de Isaías 53, que profetiza a ressurreição de Cristo. Quando diz assim, nos versículos 10 e 11, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele entregar a sua vida para morrer na cruz, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Só alguém que ressurgiu da morte, só alguém que continua vivo, pode ver, depois de morto, pode ver a sua posteridade e prolongar os seus dias. E continua o profeta, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele vive, Jesus vive, o Cristo da cruz, ele ressuscita ao terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor. O salmo que nós lemos no início, quem se lembra qual foi o salmo? Salmo 16, era um salmo muito pregado na igreja primitiva, né? na pregação primitiva lá, do primeiro século. E no versículo 10 diz assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É um salmo messiânico, Salmo 16, tem como título o Santo de Deus. E ele profetiza, ele aponta para a ressurreição de Jesus. Eu já estou caminhando para concluir, irmãos. Conhecemos um pouquinho da igreja aos Coríntios. Se você quiser saber mais, toda quarta-feira à noite estamos pregando na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Havia uma busca frenética por conhecimento. E por causa dessa busca frenética por mais conhecimento, os coríntios negligenciaram o que era mais importante: as verdades simples e a aplicação do Evangelho. E como é grande, meus irmãos, a tentação de ignorarmos o Evangelho hoje em dia.
Somos tão ocupados. Nós encontramos tempo para quase tudo, menos para orar. Encontramos tempo para quase tudo, menos para Deus, menos para a palavra de Deus. Nos distraímos com tanta coisa pelo caminho. Essa é uma verdade, não somente a respeito da igreja aos Coríntios. O número tão grande de questões com as quais nós lidamos nos ocupam tanto, faz com que nos afastemos do Evangelho da graça, da vida e do perdão em Jesus. Até que a luz se apague, até que a chama se apague no nosso coração e percamos de vista o Evangelho. Devemos ser gratos a Deus e devemos louvar ao Senhor pelos credos e pelas confissões de fé. Os credos nada mais eram do que uma síntese. Os apóstolos, os autores, os teólogos, os pastores, eles resumiam uma verdade bíblica em sentenças mais curtas, de modo a que as pessoas pudessem gravar, as pessoas pudessem decorar. Quanta verdade bíblica, quanto evangelho, quanta teologia nós temos no credo dos apóstolos, meus irmãos, sobre a Trindade. Começa com Deus Pai, coloca o Filho no centro e o Espírito Santo no final. Trindade, Cristo no centro, a obra de Jesus no centro da fé. Olha quanta coisa que temos ali. A respeito da fé cristã, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, quem Ele é? O Criador do universo, dos céus e da terra. Mas também creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Ele foi concebido pela obra do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem. Ele sofreu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Quanta Bíblia nós temos aqui. Então, louvemos a Deus pelos credos, pelas confissões de fé, que os antigos repassaram e fizeram chegar até nós, através dos séculos. Credos e confissões, declarações de fé que utilizam as palavras dos apóstolos e que resumem o Santo Evangelho, inculcando-os na nossa mente. O propósito de Paulo aqui, meus irmãos, nesse capítulo, é fazer com que os coríntios entendam onde estão e quem eles são na longa história de Deus. Eles estão correndo o risco de esquecer as suas raízes. As raízes que eles têm porque pertencem ao Messias. Eles precisam aprender a viver de acordo com as Escrituras. Por isso ele ressalta as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, está lá no registro, está lá no livro, está lá nas Escrituras. Foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Então vivam de acordo com as Escrituras. Aprendam a viver de conformidade com as Escrituras, no sentido de que a Bíblia conta a história que explodiu na vida do Messias, que despontou na vida do Messias, de modo especial na sua morte e ressurreição. Isso se aplica também aos cristãos e à igreja de hoje. Não se esqueça, não se esqueça, e lembre-se que você também pertence ao Messias, você também pertence a Deus, Ele te comprou. Assim como eles eram filhos de Abraão, nós também somos filhos de Abraão.
Porque a descendência de Abraão não é a descendência segundo a carne, segundo o sangue. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos. Os filhos de Abraão são segundo a fé. E uma vez que cremos em Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. Filho de Abraão, como Jesus, filho de Davi, filho de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós temos nossas raízes nele. Nós também precisamos aprender a viver segundo as Escrituras, de acordo com as Escrituras, entendendo como a eternidade afeta a nossa vida, por meio da morte e ressurreição de Jesus. E se isso acontecer, se entendermos nosso lugar nessa história, muitas das nossas lutas, muitos dos nossos dramas, muito das coisas que nos incomodam serão vistas, poderão ser vistas sob a luz correta, a luz da presença de Deus, a luz do Evangelho, a luz de Cristo guiando a nossa vida, do Espírito Santo como nosso guia. A cruz, a obra da cruz, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, afeta tudo na nossa vida, meus irmãos. A maneira como vivemos, tudo. O que fazemos, as escolhas, as decisões, o que comemos, o que deixamos de comer. Nossos hábitos, nossas práticas. Pense sobre a questão da moralidade, lá no capítulo 6, é no capítulo 6? Ou no 5? É no 5. No capítulo 5, no capítulo 6 é o litígio entre irmãos, que também, como é que você vai para a justiça contra o irmão? Como é que você submete as questões de vocês da comunidade ao juízo de um ímpio? Será que não tem um sábio entre vocês? Todas as nossas coisas, as coisas da nossa vida são afetadas à luz da eternidade, à luz da morte e da ressurreição de Jesus. Sobre a moralidade no capítulo 5, vamos aprender que mediante a morte e ressurreição de Jesus, Deus me comprou e Deus comprou também a sua vida. Deus nos comprou para si, irmãos, por meio da morte de Jesus Cristo. Portanto, quem eu e você somos e o que fazemos na nossa vida e o que fazemos com o nosso corpo importa. Importa e tem consequências. Pense na ceia, na discussão da ceia no capítulo 11, e como ela encorajou os coríntios a verem a ceia à luz da longa história, olhando para a morte de Jesus no passado e no futuro, quando ele voltar. Parece tão sutil, mas veja, rapidamente ou apenas ouça, porque ele diz assim, quando participam do sangue, finalizando: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, o que acontece? Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha aqui e no futuro, até ele voltar. Até a ceia, toda a nossa vida. Afeta o aqui, o agora, mas também o futuro. Finalmente, pense ainda sobre o amor. Sobre esse poema a respeito do amor no capítulo 13. E como o ensino mais profundo é que o amor vai durar e vai adentrar o novo mundo que Deus vai fazer.
Ele vai ensinar sobre o tripé da fé cristã, a fé, a esperança e o amor, mas vai dizer, e o maior deles é o amor, esse é o que vai continuar. Tudo mais vai passar, tudo mais vai cessar, mas o amor vai continuar. O amor, meus irmãos, vai durar e vai adentrar no porvir, vai adentrar na eternidade, vai adentrar no novo mundo que Deus vai fazer. Então é básico, meus irmãos, para tudo o que Paulo disse. O fato de que há um novo mundo que já foi iniciado na ressurreição de Jesus e que todo o povo de Deus receberá novos corpos para participar desse novo mundo por causa da ressurreição de Jesus. E eu finalizo com as palavras do apóstolo no capítulo 15, no versículo 50 em diante. Quando ele diz, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Qual é o mistério? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu galardão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, continuem firmes, pisando firme, sustentado nesse alicerce inabalável do Evangelho. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nada é vão. No Senhor nosso trabalho não é vão, nossa adoração não é vã, nosso culto não é vão, nada, absolutamente, nossa fé não é vã, nossa esperança não é vã, nossa vida não é vã. Nós não estamos aqui, meus irmãos, perdendo tempo, não. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Somos um milagre. A ralé retirada lá do Egito, após 400 anos, uma ralé escrava, se tornou o povo escolhido de Deus. E depois Deus acrescentou outros, os gentios. Deus trouxe outros de fora, e de judeus e de gentios. Ele transformou escravos do pecado em livres, em herdeiros da vida eterna, herdeiros da promessa do Evangelho. Nós somos a família. Todos podemos pegar o livro e contar para alguém a nossa história, e mostrar o retratinho e dizer: eu estou aqui, ó. Essa palavra é sobre mim, me inclui aqui. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto, Ele me deu vida. Pela graça eu fui salvo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Sejam firmes, meus irmãos, inabaláveis na obra do Senhor. Continuem firmes, perseverantes. Nunca se esquecendo do que Ele fez por nós. Amém? Obrigado, Senhor. Somos um milagre. Nós não merecíamos, mas vai entender. Somos fruto de uma tragédia, mas o Senhor nos salvou. A maior tragédia da humanidade, o pecado de Adão e Eva. O Senhor nos salvou. O Senhor nos amou, nos escolheu. Obrigado. Obrigado. Ser adorado, Senhor, ser engrandecido. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Tu és o meu Senhor. Quero viver para Ti. Quero honrar a Ti. Ensina-me a Te honrar, ensina-me a Te amar. Ensina-me a Te obedecer. Em nome de Jesus. Não consigo entender o que Tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que nunca sou, sempre falho. Mas só Tu, com amor, me limpas de meu mal. Esse amor é o que me ajuda a seguir até o fim. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. Findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Oh, meu Deus, como Tu és bom. Em caminhos de perdição andar. Ai, meu Deus, mas com amor Tu traçaste um plano para
a mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Quanto amor, aleluia! Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dá meu louvor, minha vida, minha saúde, meu tempo, meu dinheiro, um milagre, Senhor. Minha família tens feito em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos redimir, por nos salvar, por nos incluir na família e nos dar um plano eterno que não depende das circunstâncias e das adversidades, das lutas que temos aqui. O Senhor já determinou o fim. O Senhor sabe o fim desde o começo. Obrigado.